Olá, amigos. Estamos mais uma vez começando o nosso podcast e hoje vamos tratar do quinto caderno da oração. Esse caderno é escrito por Monsenhor Antônio Pita, intitulado As Parábolas da Oração. E, padre, começando um pouco sobre falar dessas parábolas da oração, por que elas recebem esse nome, Parábolas da Oração? Tem alguma coisa em especial? Oi, Vinícius. Oi também a todos aqueles que nos acompanham. Estamos nessa grande jornada sobre a oração e esse caderno nos fala sobre essas parábolas, esse método de Jesus, tão simples, mas também simbólico, enigmático. E Jesus, por essa linguagem, talvez assim, vá de um modo muito mais profundo para nos fazer entender o que são essas coisas tão simples, mas tão importantes, tão essenciais para entrar em contato com Deus. E Jesus, nas parábolas, fala de coisas do cotidiano, talvez aqui nos chamando também a levar para o sagrado aquilo que é a imagem da agricultura, do pastoreio, daquela pessoa que precisa de um pão para um amigo e vai bater a porta do vizinho para pedir, desse fariseu e desse publicano que vão rezar no templo e que rezam de maneira tão diferente. Ou seja, essas linguagens que Jesus utiliza, que são do cotidiano, nos chamando também para fazer aqui uma transição desse cotidiano, desse não entendimento, desse não saber rezar, para esse dialogar com Deus, deixar ser atraídos por esse mistério que vem pelas coisas tão simples, mas que nos leva tão longe, nos faz entrar nessa altura de Deus. Que beleza quando a gente olha um caderno assim, as parábolas, o modo simples de Jesus, e aprende com Jesus as coisas que vêm desse mistério. E acho que é isso que nós queremos fazer nessa nossa série, nesses nossos podcasts, falando sobre a oração nesse ano que nos prepara para o grande jubileu de 2025. E essas parábolas que o senhor mencionou, elas vêm do Evangelho de São Lucas, né? O que o evangelista ele tinha essa familiaridade com a oração e por que ele escolhe, será, essas 5 parábolas para trazer aqui hoje o autor, o Antônio Pita? Vinícius, acho que todo evangelista, e de modo especial Lucas, o Evangelho da Misericórdia, esse evangelho que nos fala sobre a missão, nos fala desse contato de Deus com o Pai, existe essa sensibilidade de Lucas de querer escrever de modo ordenado e querer mostrar a vida de Jesus, os detalhes da vida de Jesus. E Lucas parece que quer focalizar, quer dar um zoom nesses momentos de intimidade de Jesus com o Pai. Por exemplo, quando fala da parábola do filho pródigo. Que beleza essa parábola de ver Deus que vem ao encontro do filho pródigo e vê de longe porque está esperando. Sim. Deus está também nos esperando para nos encontrar na oração. Ou o pai que diz para o filho mais velho: filho, tudo que é meu é seu. Quando a gente escuta isso na oração: filho, tudo que é meu é seu, e eu partilho com você nesse momento de intimidade. Mas o que mais me chama a atenção foi ler esses dias um comentário, e o autor dizia que o filho, quando chega à casa do pai, querendo ser tratado como um empregado, e aqui nos revela que Deus é bom sempre, até mesmo com os empregados, imagina com os filhos. E o filho então, aconchegado nos braços do pai, entre os braços do pai, e isso quer dizer abraço, estar entre os braços do pai, afunda sua cabeça no ventre do pai, esse local da compaixão, das entranhas, das vísceras do pai. E o que a gente encontra aí? Encontra uma oração que transforma a vida do filho, que transforma o pecado em festa. E que pena que o filho mais velho não fez ainda essa experiência. E quantos de nós não fazemos essa experiência, mesmo estando na igreja, rezando, vivendo os sacramentos, não afundamos a nossa cabeça no ventre do Pai e não nos encontramos na oração, na liturgia, nos ritos, no cristianismo, esse Deus que nos espera, esse Deus que é misericórdia. E fazer essa experiência me parece sumamente importante neste momento em que nós
estamos olhando para a oração. E com Lucas a gente quer olhar plasticamente esse encontro de Jesus com o Pai. E o evangelista que vai descrevendo esses momentos de oração, de encontro, de diálogo com Deus, mas também com as pessoas. Ou seja, sempre diálogo de amor. E quando o evangelista, como o senhor bem falou, ele tem um olhar muito atento à vida de Jesus, né? E antes eu acho que de a gente entrar um pouco mais em detalhes, até em cada uma das parábolas ali, essa vida que Jesus tem, né? É uma vida também que é marcada no Novo Testamento por vários momentos de oração. Só que Jesus, sendo o Filho de Deus, né? O Deus vivo, por que ele necessita rezar, né? Seria até uma contradição ver Jesus rezando? É verdade. Inclusive, quando a gente diz no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. É verdade que a oração santifica o nome de Deus. É verdade que Jesus precisa rezar porque é um pecador. É verdade que Jesus, como Deus e verdadeiro homem, precisa rezar porque lhe falta algo. Então veja, a experiência que nós fazemos aqui de oração profunda, de oração mística, nós não vamos até Deus somente suplicar. E não podemos nos perder nas tantas palavras e pedidos. Nós precisamos aqui passar naquela oração vocal, da oração de meditação, para essa oração de encontro, de contemplação. E Jesus, quando se encontra com o Pai, está aqui num diálogo de amor profundo, não pedindo coisas. Por vezes, Jesus pede por nós, porque nós precisamos nos santificar. Ou seja, Jesus santifica o cotidiano, santifica o tempo, santifica o espaço, mas também nos santifica. Não somos nós que santificamos Deus, e não é Deus que precisa de nós, mas somos nós que precisamos de Deus e vamos ao seu encontro para sermos santificados. E santificados nesta oração de louvor, essa oração de bênção, de encontro, quando nós, mais do que dizer tantas palavras, como dizia Santa Teresa d'Ávila, amamos muito. Olhamos para aquele que nos olha, estamos com o amigo. E nessa liberdade dos amigos, nós estamos com ele e o sentimos. Me parece que é tão importante isso, estar em oração e senti-lo. Assim como Deus também precisa nos sentir, porque às vezes nós estamos na oração, mas estamos tão distantes, tão distraídos, não sentimos Deus e Deus não nos sente. Me parece então que essa santificação de nós, da nossa humanidade, do nosso mundo, das nossas tarefas diante de Deus, é essa oração do sentir Deus em nós e sentir-nos em Deus. Me parece que essa é a grande expressão da oração que todos nós devemos encontrar e buscar, desejar. São Bernardo de Claraval dizia que o desejo já é oração. Quando nós desejamos, nós estamos muito mais perto de Deus. Quando nós pecamos, por mais grave, por mortal que seja o pecado, sempre nos leva longe de Deus. A oração, o desejo, nos aproxima de Deus. Então vamos rezar, vamos estar próximos de Deus. Deixamos o pecado de lado porque não faz parte da nossa natureza humana. Não, e é lindo que o senhor fala, e colocando também um pouco as palavras aqui de Antônio Pita, ele diz que a oração é como a respiração. Nós sempre respiramos, porém nós temos ao longo da vida, do dia, nós temos tipos diferentes de respiração. Às vezes mais ofegante, às vezes mais calma, às vezes ansiosa, né? Então é esse diálogo com Deus que tem todas essas inúmeras maneiras de nós expressarmos. Acho que isso aí é a chave também da gente ter esse relacionamento, é ver esse relacionamento mais próximo, mais distante, mas sempre um relacionamento onde que parte do desejo, né? Do desejo querer estar próximo de Deus em oração. É bonito perceber que os autores desses cadernos, na sua sabedoria, fazem essa relação, né? Com os tipos de respiração, com os tipos de necessidade,
com os batimentos do coração, o quanto nós precisamos desse oxigênio do Espírito Santo. E pensando aqui, Vinícius, uma outra imagem, uma das parábolas que o Monsenhor Antônio Pita nos sugere é a da figueira. E lendo essa parábola, eu pensava muito no joio e no trigo. Sim. Jesus foi até essa figueira e não encontrou frutos. Quando a gente pensa no joio, a gente poderia colocar na mão, né, as sementes do joio e esfregar, triturar, e a gente teria aqui apenas palha. Uma semente insignificante, mas que só produz frutos piores. Sempre produz fruto de joio. Mas em geral a gente vai ter só palha. Como também essa figueira que não produz nada. Sim. É vazia. Mas quando a gente toma as sementes do trigo e esmaga na mão, a gente tem sementes, a gente tem fruto, consistência, concretude. E na oração, nós precisamos também partir de um Deus que é concreto, não um Deus abstrato, não de uma ideia, de uma ideologia, mas partir desse encontro com alguém concreto, que tem um rosto, como nós também somos concreto. Por mais que temos as nossas deficiências, os nossos altos e baixos, somos uma pessoa concreta, que diante de Deus nos apresentamos na nossa nudez existencial. E que bom seria também que pudéssemos ver Deus face a face, estar diante de Deus coração a coração. Que experiência bonita que a gente pode encontrar nessas leituras, né, nessas tantas parábolas. Perfeito. Padre Claudemir, eu agradeço muito o senhor estar aqui conosco hoje. E encerramos então o nosso episódio sobre esse caderno. No episódio seguinte, vamos então entrar um pouco mais em detalhe em cada uma dessas 5 parábolas do Evangelho então de São Lucas, as chamadas parábolas da oração, e trazer um pouco mais aquilo que o senhor estava falando aí sobre a figueira e estender também sobre as demais. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, obrigado também a todos aqueles que nos acompanham.